Sou Adriana Garcia, do conservadornews.com, e compartilho com você um evento que aconteceu na última sexta-feira, 10 de janeiro, no auditório da ALAP, em Macapá, promovido pelo movimento da sociedade civil organizada chamado Petróleo no Amapá Já, para capacitar as comissões do movimento com informações e tornar cada participante um multiplicador desse assunto tão relevante para o Estado e para o Brasil, que é a exploração do petróleo na margem equatorial. O deputado estadual delegado Inácio, que é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Exploração do Petróleo e Gás na Assembleia Legislativa, foi o responsável em receber os componentes das comissões e realizar a capacitação. Considerando a importância e relevância do tema, nós fizemos a cobertura jornalística e colocamos à disposição dos nossos telespectadores os principais momentos desse evento. O tema já vem sendo defendido de forma incisiva pelo senador Lucas Barreto e pela deputada federal Silvia Wayampi, lá em Brasília. E este movimento no Estado visa despertar a população amapaense para pressionar as demais autoridades políticas até que essa exploração aconteça, pois o Amapá tem os maiores índices de desemprego, a juventude está indo embora para o sul do país e agora chegou a hora da sociedade lutar para que esse desenvolvimento tão necessário não seja mais uma vez engavetado, já que os estudos sobre o petróleo na região acontecem desde a década de 70. A pressão da sociedade deve acontecer também para que haja preparo da mão de obra local e os que moram na região tenham a garantia de que serão contemplados nas mais diversas áreas de atuação profissional. A ideia é a sociedade fiscalizar os recursos para garantir que haja realmente o desenvolvimento social e econômico, e não mais que a população assista os ricos cada vez mais ricos e continue à margem da dignidade humana, que é a realidade hoje, onde a maioria da população do Estado vive de benefícios sociais e a economia se limita ao contra-cheque. As pessoas que estão à frente desta mobilização são movidas pela responsabilidade de lutar pela oportunidade de emprego e renda das próximas gerações e estão dispostas a combater fake news plantadas por ONGs e interesses internacionais que sempre proibiram o desenvolvimento do povo da Amazônia com a desculpa de preservá-la. Sobre isso, o movimento decidiu declarar ao mundo que o petróleo é do Brasil e que nossa soberania e o desenvolvimento econômico e social do nosso povo são prioridade. Há vagas para você que está me ouvindo. Pesquise, converse, se informe e seja protagonista dessa história que pode transformar o Amapá em uma nova Dubai. O evento não foi aberto ao público, mas o bom jornalismo se fez presente e lhe informa sobre o que é de interesse do Amapá, do Norte e do Brasil. A expectativa é que do Oiapoque, de onde o país começa, da cabeça do Brasil, o desenvolvimento definitivo aconteça. Confira e, se quiser ser bem informado, inscreva-se no site e siga-me nas redes sociais. Como uma das principais missões do mandato, trabalhar a pauta da exploração do petróleo aqui na costa do estado do Amapá. E eu fico muito feliz de poder afirmar que toda a comunidade política, independente de partido, independente de ideologia política, é favorável a essa exploração, pois entende os seus benefícios. E tem se comportado na direção de fazer com que isso, de fato, ocorra e seja efetivo. Mas faltava um elemento extremamente importante dentro dessa trincheira, que é a participação popular. E que hoje, esse momento, demonstra que nós temos o elemento que faltava para reforçar toda essa batalha. A iniciativa que esses homens e mulheres tomaram de pegar e buscar externar para toda a sociedade, para o resto do Brasil, a opinião do Amapá, do povo do Amapá, reforça muito mais o discurso que nós defendemos em Brasília e que nós defendemos demonstrando que o Amapá, não só o Amapá, mas que o Brasil precisa que esse processo seja acelerado o quanto antes, para que a gente possa garantir segurança energética para o Brasil e, consequentemente, a gente garantir uma qualidade de vida para a nossa população do Amapá, para a população da região Norte, Nordeste e do Brasil como um todo. Então, aqui
Aqui, a Assembleia Legislativa é a casa ideal para a gente estar tendo esse momento. A Assembleia Legislativa é a casa do povo. Então, é aqui que o povo vem se manifestar. Fiquem à vontade, pois vocês estão na casa de vocês. Sejam muito bem-vindos. O movimento foi criado para levar informação para as pessoas, para que todos tenham conhecimento do benefício que nós vamos ter, né? Vamos mobilizar, vamos chamar a população. Por que é importante o povo estar participando? Porque em décadas a gente sabe que a luta popular, a gente só vence se o povo estiver junto, se o povo estiver unido. Cada um de nós é um ator. Cada um de nós é um ator importante nesse momento. Por quê? Porque nós sabemos que já existe uma frente parlamentar, já existe um movimento dos nossos deputados, dos nossos senadores em prol da vinda dessa exploração, mas como tanto o deputado Inácio quanto a Roseli falaram, é preciso que o povo venha se manifestar. É preciso que nós estejamos juntos, apoiando, demonstrando as necessidades do nosso Estado. Nosso Estado, nós sabemos que nós não temos indústria, nós vivemos ainda a economia do contra-cheque e nós sabemos que o serviço público ele não consegue sustentar todas as famílias do Amapá. Então, nós precisamos realmente a exploração de petróleo vai ser um grande startup também para outros setores se desenvolverem no Amapá. Hoje, o desemprego no Amapá se tornou o que me aconteceu nos anos 80 em Curitiba. Total desemprego no Amapá. O que acontece hoje no Amapá, que a gente vê o dia a dia, todos os nossos jovens estão indo embora para o sul. E os jovens que ficam aqui precisam de um relógio, um celular. As facções estão regimentando eles e nós estamos perdendo nossos jovens. Nós precisamos que as autoridades, tanto na área educacional, na área política, vamos movimentar, vamos se reunir, se juntar para nós explorar esse petróleo, que é a saída do Amapá. Eu falei para minha esposa, quando caiu o porto de Santana de Icome, acabou-se o Amapá, porque por ali saía o manganês e entrava a riqueza, que iria gerar emprego e renda aqui no Amapá. Fechou a Icome, fechou a Ancel, fechou a Codepa, que era o óleo de dendê, fechou a Brumácera, que era compensado, e as grandes serrarias tudo paralisaram. Hoje nós não temos geração de emprego. O Amapá está sem nenhum emprego. E não tendo indústria, paralisa o comércio e paralisa o setor de serviços também. Então, nós precisamos se ajuntar, se regimentar poderes, força, tanto política como nós civis, para fazer funcionar essa exploração de petróleo. A gente vê do outro lado do Rio do Iapoque, está sendo extraído, explorado o petróleo. Quer dizer que, com certeza, dá para assinar 100% que a mesma veia do petróleo que o outro lado está explorado é a nossa aqui do Brasil. E nós não podemos, porque vamos criar problema com o meio ambiente. Então, bora se reunir, bora se unir, chamar mais gente para esse grupo, que nós precisamos criar a exploração do petróleo. Nós temos que trazer dignidade para nossos jovens, para nossos filhos, para nossos netos. Isso nós precisamos. E a dignidade é através do emprego. E tendo emprego vai ter a geração de renda. E eles vão sobreviver com a família deles. Eu tenho um jovem que é terminado o setor de Direito na SEAP, o último ano ele está agora. Estou vendo que se nós não conseguirmos explorar o petróleo, terceiro filho que eu perdo. Vai para o sul. Então, se reunir, para nós não perder o que ele falou. Nossos filhos, nossos netos, longe de nós. Lembrando um pouco a Icome para a gente falar do passado. E se a gente analisar o passado, a gente consegue ver que o presente tem de bom para nós. A Icome colocou o Amapá, na época de território, no Brasil e no mundo. Era tão importante que a balança comercial do Brasil só fechava quando a Icome passava
o seu balanço para, na época, o ministro Delfim Neto. O que eu quero dizer com isso? Deus é brasileiro, sim, mas o petróleo é do Amapá. Se nós não fincarmos o nosso pé, se a gente não procurar ter força, por exemplo, num evento como esses aqui, tem algum representante de alguma faculdade, de alguma escola técnica, a juventude de nossos netos, nossos filhos, são os principais benefícios dessa nossa luta aqui. O melhor trabalho social que pode ser feito, deputado, se o senhor modestamente me permitir, é a carteira de trabalho. O cara, quando tem uma carteira de trabalho assinada, ele vai no boteco, gasta, compra, faz conta, ele é empoderado, ele se sente forte, ele se sente vivo. Há uma dificuldade muito grande de se falar sobre esse tema aqui no Amapá, porque o que sempre se pregou aqui foi o contrário. Há um ambientalismo exacerbado, que não se pode tocar em nada, mas que, por outro lado, prejudica diretamente o futuro dos nossos filhos. O povo do Amapá, ele deve ser o autor do seu próprio futuro e não apenas palco de um cenário montado por arquitetos estrangeiros de uma preservação ambientalista que enche os olhos do ambientalismo global, mas não enche a barriga do povo carente do Amapá, infelizmente movido por interesses externos, sem compromisso com o nosso povo. Exatamente, estamos em cima da riqueza, contemplando a natureza, com o nosso povo na pobreza. Essa que é a realidade. A gente tem que perguntar o seguinte, o que será para o futuro dos nossos filhos? É essa a grande questão. E essa militância eco-xiita, como eu venho chamando, apelidando, né, está a serviço de grandes corporações e também de grandes países produtores de petróleo que não querem concorrência. Tá? Aqui o Amapá, a costa do Amapá, a Petrobras já sabe que existe petróleo aqui pelo menos desde a década de 70. E nós estamos alertando há muito tempo, comentando sobre isso, logo lá atrás, ainda no final da década de 90, levava muita pedrada, era chamado de mentiroso, né? Sempre escrevia sobre isso, e o povo foi se libertando com o tempo, tomando conhecimento a respeito do que é verdade e do que é mentira. Muita gente, eu fui alvo até desses checadores aí, dizendo que era mentira o meu discurso e tudo mais, só que eu me baseava na ciência, me baseava em estudos de campo, em mais de 30 anos de pesquisa do professor Luiz Ercílio sobre o mapeamento da costa do Amapá. E sei que a formação, a qualidade do óleo que existe aqui na foz do Rio Amazonas é um óleo mais fino, de altíssima qualidade. Eles sabem disso. Eles sabem que tem reservas aqui para no mínimo 150 anos de exploração. Eles sabem disso. Sabem que isso pode mais do que quadruplicar o PIB do Amapá, tornando o estado do Amapá, que hoje é um dos mais pobres, no estado mais rico do Amapá. Sabem disso. Há interesses gigantescos por trás, não se enganem, tá? E que deixem de lado as suas bandeiras partidárias e ideológicas e unam-se neste propósito. Esse é o principal propósito, porque o que está em jogo é o futuro do Amapá. Era para que nesse momento todos, todas as casas tenham suspenso toda a sua pauta para tratar sobre isso aqui no Amapá. É prioridade máxima com que a Petrobras entre o quanto antes em atividade aqui no Amapá. Isso eu estou falando porque hoje o PIB do Amapá é cerca aí de 10 bilhões, quase 11 bilhões, né? Isso pode triplicar nos próximos 3 anos, só em termos de royalties. E eu não estou falando nem levando em consideração as atividades secundárias, terciárias que virão, muito investimento, valorização imobiliária, valorização de a estrutura. Porque eu falo isso? Porque a gente tem que estar com comissões formadas e organizadas, porque enquanto muitos deputados estaduais e federais dormem aqui no Amapá, o pessoal do Pará está se organizando para levar o máximo possível de estrutura para servir de base a partir de lá. Então o Amapá tem que estar na frente deste processo, deixar de lado, vão continuar criando várias outras narrativas, além dos corais da Amazônia,
Nós temos, um tempo desse, índios na costa do Amapá. Meu amigo, eu sou um pesquisador, eu sei que não tem índio na costa do Amapá. Não tem. A tribo mais próxima fica no Uaçá, a mais de 300 quilômetros para dentro do continente. Aí depois disseram, vamos criar uma reserva marinha. Uma reserva marinha certinho em cima da área onde tem petróleo. Vocês entendem como é que funciona? Partiu de onde isso? Partiu de uma instituição ligada, né, eu não vou citar aqui para uma questão ética, mas lá para São Paulo. Então, eles vão continuar criando vários. Outro dia, no próprio relatório que negou a autorização da avaliação ambiental de área sedimentar, AAS, lá no relatório do IBAMA, estava bem claro dizendo que o som das aeronaves estava impedindo a possibilidade de exploração do petróleo, porque estava incomodando numa centro, sabendo que é uma rota que já passa avião há muito tempo. Talvez incomode muito mais o ouvido dos ambientalistas do que dos índios, que também têm interesse em aproveitar e querem o crescimento e o avanço do nosso estado. Então, gente, tudo isso depende de quê? Depende do conhecimento. É o conhecimento que liberta. Eu tenho dito e vou continuar dizendo, quem tem conhecimento estará sempre preparado, e quem não tem estará sempre sendo manipulado. Nós somos hoje um estado que está numa posição que todo mundo está olhando para cada um de nós. E que a gente precisa se preparar para esse movimento em que o Amapá vai fazer uma grande reviravolta. Mas como a doutora Dani disse, cada um aqui é um ator. Cada um aqui tem que fazer a sua parte. A gente tem que multiplicar. E tem um projeto do deputado Inácio que já diz, né, prepara Amapá. Porque isso é o que a gente precisa mesmo, é se preparar. E esse movimento de muitas pessoas, a gente já está quase 1000 pessoas no grupo de WhatsApp, onde cada um aqui vai ser multiplicador, para que a gente chegue a quase 800.000 pessoas, que é a população hoje do nosso estado. E a gente tem que fazer com que a todos acreditem nesse sonho, mas isso só vamos conseguir se a gente começar a sonhar primeiro. Então, o convite dessa casa hoje é convidar cada um aqui a acreditar que vai ser possível a exploração, por mais que a mídia fale que tem gente contra, a gente vai conseguir, a gente tem que acreditar que a gente vai ser, sim, o povo mais fabulagem do Brasil. O Estado, como já falou a doutora Daniela, a gente vive 10 dias em que a economia é aquecida e 20 dias que não é aquecida. A gente vive da economia do contra-cheque, né? Nós não temos o setor primário desenvolvido, o setor secundário também não. Nós temos um terciário que é de serviço, que basicamente quem sustenta são os órgãos, tanto a nível municipal, quanto estadual, quanto federal, quando há o repasse das verbas, né? Mas tirando isso, nós não temos indústrias, nós não temos chão de fábrica com essas indústrias de transformação. Queria aqui também fazer um apelo, né, aos presentes e que vocês possam passar isso adiante também. É de fundamental importância agora que a população se apodere dessa oportunidade. Se apodere em que sentido? Se aperfeiçoem, se capacitem. Busquem conhecimento, busquem saber como está a exploração do estado do Amapá, busquem notícias, matérias, cursos técnicos, até mesmo graduações e especializações, porque agora vocês não vão usufruir de imediato, mas lá na frente e num futuro bem próximo, 2, 3 anos, acredito eu, que vocês, com a formação técnica já em curso, vocês terão oportunidades ímpares. Não deixem que essas oportunidades sejam preenchidas por pessoas, né, por outros brasileiros advindos de outros estados. A gente precisa se capacitar e nós nos preocupamos também com isso, né? Vamos buscar os meios necessários para trazer essas capacitações aqui para o Estado. Eu quero que as pessoas entendam a importância da exploração do petróleo para a economia de uma região do norte, a nossa região, a região norte. Né? Como eu digo, nós vamos ficar nesse subdesenvolvimento, como eu vi falar uma coisa que eu achei até interessante, né?
do contra-cheque. Quer dizer, é para manter a pobreza, para manter essa situação, e o discurso é muito forte. A gente não pode nem ligar a televisão mais para ver. Né? O cara pega um incêndio na Califórnia, é isso. Pega não sei o quê. Então, está se transformando essa questão da climática numa verdadeira chave de cadeia, como eu digo. Quer dizer, vai ficar todo mundo preso a uma história que não é verdade. Né? O aquecimento global é um processo natural que ora aquece, ora esfria, existem milhões de variáveis que cuidam disso, e que interferem nisso, e é uma das mais insignificantes, né? Eu diria que mais assim é propagada. Tudo agora é consequência da mudança climática. Meu Deus do céu. Entendeu? Nós temos mudanças temporais, todo ano, sazonais, entendeu? A Terra pulsa, a Terra é viva, a Terra gira, os ciclos se repetem, hora mais intenso, hora menos intenso. Esse fenômeno é um fenômeno natural devido ao surgimento dos oceanos, da expansão dos oceanos. O professor Gisel falou novamente aí, né, essas conexões que existiam. O Oceano Atlântico é um oceano que vem evoluindo, vem surgindo, entendeu? Ninguém nem entende. Embaixo do Oceano Atlântico nós temos cadeias vulcânicas, é o tempo todo gerando água, calor para o oceano, nós temos o sol. São tantos parâmetros, tantas variáveis, que aqui ninguém... 90% ou mais, eu digo 99% de quem fala sobre essas questões realmente não entende. E partindo de uma coisa errada, a coisa se complica. Então tem que ficar bem claro, gente, para vocês, para todos nós, de que essa é uma briga de cunho econômico, nacional e internacional. Nós temos, eu vi muito aqui, nós temos de criar condições exatamente para que isso seja cada vez mais entendido, a importância da exploração do petróleo para o desenvolvimento econômico dessa região. O meio socioeconômico, os impactos ambientais serão positivos no meio socioeconômico. Tem Macaé explodiu de uma forma desordenada. Existem projetos para que a coisa aconteça no Amapá. Eu mesmo já fui aí mais de uma vez, né, para que isso aconteça. Então nós temos referências. Eu fico às vezes assim até, eu digo, pô, como é possível, né, recusar a possibilidade de você o desenvolvimento, principalmente da educação que foi falada. Eu digo assim, se de uma hora para outra, vamos dizer, se passar a licença, o Amapá não está preparado em termos de qualificação, de recursos humanos. Nós precisamos que os jovens fiquem aí, nós precisamos criar condições. Macaé, antes do petróleo, não só tinha escola de nível médio, hoje tem 35 escolas de nível superior, todas quase obtendo recursos, royalties do petróleo. Então, pensar na educação, pensar na questão de saúde, né, do saneamento básico. Bem, né? Eu quero conversar com vocês sobre toda essa questão. A questão não é técnica. Há um ano e pouco atrás, eu estava na aldeia e tinha uma reunião com a Petrobras. E nós estivemos lá, obedecendo o cacique, fica calado e quieta. Fiquei calada e quieta, observando uma coisa, a ONG direcionando o nosso povo. Foi o primeiro contato que eu tive com a Petrobras, escanteando o pessoal da Petrobras. E quando eu chego lá, eu vejo o caos instalado. Eu, uma pessoa esclarecida, sentada, a ONG falando, olha, e vocês não podem trazer polícia, não tragam polícia. Olha, essa empresa vai acabar com vocês. E agora eu fico escutando aquilo. Uma estrada de 60 anos que nunca foi feita, o que é isso? 4, 6 horas para chegar, mulher morrendo, nasce o braço, e morre a mulher de parto e a criança lá porque não deu tempo de chegar na aldeia. Isso é um absurdo, isso é genocídio. Porque Ibama não deixa, porque não sei quem não deixa. E agora, eu comecei a levar saúde para o meu povo e levei um projeto. E eu estou numa reunião com todos os caciques Garibim-Maruorno, quando eles pediram, fui convidada para apresentar o projeto, que seria o SPA indígena. E quando eu apresento, termino, aí vem a dona moça da ONG, que nem é brasileira, numa reunião de Garibim-Maruorno, quebrando os protocolos de indígenas, e aí vem dizer que eu não posso fazer isso. Peguei e disse assim, quem é você para dizer que eu não posso cuidar da saúde do meu povo?
E ela começou a gritar comigo. Porque os caciques são analfabetos. Você está chamando meus caciques de burro? E começou uma guerra, os caciques só olhando. Olha, aí eu peguei e enfrentei ela. Quem é você? Para dizer que eu não posso cuidar da saúde do meu povo? E resultado da história, ela já me conhecia. Eu sei que você faz um trabalho maravilhoso, que você cuidou do Greenpeace. Como é que eu sabia disso? E depois eu questionei e disse para ela que se ela for uma pedra, que eu ia tirar ela do meu caminho. E o que aconteceu? Começou a guerra. E eu queria saber por que estavam brigando comigo. Ela manipulava o meu povo. E o que foi que ela me falou? O que foi que o meu povo me falou? Ana, você não sabe em que você está se metendo. Essa ONG pegou 4.800.000 euros para ajudar o nosso povo, comprou 4 balões de oxigênio, ela não presta conta com a gente é refém. Ela está nas nossas entranhas. E como que a gente vai tirar essa ONG? Mas eu não desisto. Não desisto. E começou uma guerra. E eles dão tanta pressão no meio, nossos caciques. Um dia o cacique estava 4 dias sem dormir. Me liga, Ana, pelo amor de Deus, me ajuda. Eles vão acabar comigo. Na reunião das mulheres indígenas. Olha, eu não queria confusão nesse dia, mas não tem jeito. Por quê? Tá lá o pessoal incentivando a ONG, falando mal do povo que faz mineração ilegal, garimpos ilegais, e querendo comparar a Petrobras com garimpo ilegal. Gente, não tem nada a ver. E aí lá vou eu. Pessoal, doutora, por favor, esclareça para o povo o que é um garimpo ilegal, o que é Petrobras. Ela já ficou revoltada, disse que não ia esclarecer nada. Aí tem outra que teve a audácia de inventar uma narrativa, como o pessoal fala, que a Petrobras está ameaçando ela de morte, porque ela não quer que a Petrobras se instale lá. Isso é palhaçada, gente. Aí o que aconteceu? Eu estou falando com meus caciques. O que essa ONG quer? Ela quer ficar na frente, simplesmente pegando ela quer pegar o poder que o nosso povo indígena tem na mão para barganhar com a Petrobras, para pegar dinheiro da Petrobras. Pessoal, não é questão técnica. A Petrobras sempre tentou fazer um grupo de trabalho com o povo indígena. Só que, da onde que vinham os e-mails? Para onde que iam os e-mails da Petrobras? Para onde? E o que foi que ela fez? Ela boicotou todo o trabalho que estava sendo feito. Nunca deixou acontecer o grupo de trabalho. E agora os nossos caciques foram lá. E agora está vindo 12 representantes da Petrobras. E a gente vai ter uma reunião. Inclusive, seria muito interessante se a gente aproveitasse essa reunião daqui para fazer uma fala, porque são os representantes da Petrobras que estão vindo aqui, do grupo de trabalho. São 12 pessoas que eu sei até agora. E dia 29 eu sei que eles vão estar no Ministério Público. Eles não vão poder estar na aldeia no dia 29 porque eles vão estar no Ministério Público. E tem um detalhe. Sabe o que eles fizeram com os caciques que foram para Manaus, a ONG? Simplesmente foram no Ministério Público denunciar os meus caciques. Psicologicamente eles estão destruindo os meus caciques. Alguém tem que fazer alguma coisa, delegado. Não é justo. Eles pegam milhões em nome da miséria do nosso povo.